De dia folga, de noite folga. Na década de 60, o Brasil se destacava como uma das nações que mais crescia no mundo. Com o aumento da indústria nacional e uma mão de obra relativamente barata, fez crescer o interesse internacional do país e, com todo esse desenvolvimento, veio o aumento populacional. Na época, com pouco mais de 70 milhões de habitantes, estudos projetavam um colapso energético para o país em poucos anos, caso a taxa de crescimento mantivesse o ritmo. Isso fez acender um alerta da necessidade inadiável de aumentar a capacidade energética do país, o que na época se tornou prioridade. Equipes de estudos foram contratadas para iniciar pesquisas para a criação de um projeto que fosse suficientemente grande para suprir as demandas energéticas, não só da época, mas para os próximos 50 anos, buscando atender as regiões sul e sudeste do Brasil, o centro econômico do país. O grande desafio, porém, era encontrar o sistema ideal para gerar tamanha quantidade de energia. O Brasil ainda não era essa potência em combustíveis fósseis, o que impossibilitava a instalação de uma usina termoelétrica, e a tecnologia nuclear era algo novo e muito caro para um país emergente. Então, a solução parecia óbvia. A geração de energia viria de um dos recursos mais abundantes nesse país, das suas águas. Somente o sistema de hidrelétrica seria capaz de gerar a quantidade de energia necessária para a demanda. Mas para isso, seria necessário um gigante para produzir energia pelo sistema de hidrelétricas, considerado um dos poucos sistemas 100% limpos. Mas o tamanho do projeto exigia um rio à altura. E nessa região, o único com capacidade era o Rio Paraná. Considerado o 7º maior rio do planeta, porém a escolha, apesar de parecer fácil, ainda escondia um grande desafio: encontrar o ponto ideal para a construção da enorme estrutura. Afinal, os cálculos iniciais previam uma altura mínima de 100 metros. Era necessário encontrar um local onde as margens, assim como o leito do rio, oferecessem uma rocha suficientemente forte para resistir ao enorme peso da barragem, pois mais importante do que a estrutura que sustentaria os trilhões de litros de água é a sua fundação. Após anos de estudos, foi encontrado o ponto ideal no rio, onde as margens eram altas e fortes, com potencial energético excelente, mas havia um problema. Esse ponto ficava exatamente na fronteira entre um antigo inimigo do Brasil, o Paraguai. Brasil e Paraguai, por muitos anos, tiveram uma relação muito sensível. Isso desde o final da conhecida como Guerra do Paraguai, que aconteceu entre Paraguai e a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra teve início no ano de 1864, quando o Paraguai invadiu o sul do Brasil numa ambiciosa intenção de expansão territorial, chamado pelo governo da época como o Grande Paraguai. A guerra durou pouco menos de 6 anos e eliminou quase metade do povo paraguaio, nesse que é considerado até hoje como o maior conflito bélico da América do Sul. Mas os tempos eram outros, e uma aliança com o Brasil se mostrava muito promissora para ser dispensada com desentendimentos passados. Afinal, o Paraguai seria o maior beneficiado, pois não teria que investir um só centavo e teria o direito a 50% de toda a energia gerada. Era um acordo bom demais para ser ignorado. Foi então que, em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, entre os dois países, iniciando uma parceria histórica. O nome de Itaipu veio de uma pequena ilha que existia no ponto da construção da usina, que ficava submersa boa parte do ano. Em Tupi, Itaipu significa pedra que canta.
As obras começaram efetivamente em 1975 com as escavações do canal de desvio do Rio Paraná. No canal de 2 quilômetros de comprimento, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade, foram retirados 55 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, um volume quase 9 vezes maior do que o volume total extraído do Eurotúnel. Só para a escavação do canal de desvio foram necessários 3 longos anos de trabalho e 40 mil trabalhadores, numa obra que alterou completamente a rotina e densidade populacional de cidades inteiras, como a cidade de Foz do Iguaçu, que do dia para a noite saltou de 20 mil habitantes para mais de 100 mil, demandando de toda uma estrutura como a criação de escolas, hospitais e praticamente um centro fabril para produzir todas as refeições dos profissionais que atuavam na obra da usina. Mas todo esse progresso teria um preço. Afinal, a barragem alagaria uma área equivalente à cidade de Salvador, colocando abaixo de 100 metros d'água. Milhares de famílias perderam suas casas. Além das 7 quedas em Guaíra, e toda a fauna da região seria afetada diretamente. Em outubro de 1978, chegava a hora de desviar o gigante. As enormes barragens de concreto e pedra que foram construídas junto ao canal agora viriam abaixo com 58 toneladas de explosivos para permitir o desvio do Rio Paraná pelo canal. Agora o rio corria numa bifurcação, mas um grande volume ainda corria pelo leito natural, onde seria construída a usina. O trabalho de desvio precisou ainda contar com a construção de ensecadeiras de pedras com mais de 90 metros de altura para desviar o curso total do Rio Paraná. Agora o caminho estava liberado para a construção da seção central da barragem. De acordo com o projeto, para extrair o maior potencial energético, era necessário uma queda de pelo menos 100 metros. Porém, o leito natural do rio possuía apenas 50 metros de profundidade. Para compensar essa diferença, a barragem precisaria crescer em altura e, consequentemente, em comprimento. Por isso, se estenderia por mais 7.900 metros, tornando-se a mais longa barragem da época no planeta. Foram utilizados 12,7 milhões de metros cúbicos de concreto, o que daria para construir 22 pontes Rio-Niterói. Armadores trabalhavam 2 turnos de 12 horas cada, 360 dias no ano para montar um mar de aço exigido pela estrutura, que seria o suficiente para construir 380 torres Eiffel. Em 1979, logo abaixo da barragem principal, uma camada de solo ruim foi encontrada. A camada chamada de solo podre poderia pôr em risco a segurança da barragem, que poderia romper caso a sua fundação não suportasse suas 61 milhões de toneladas. O problema tinha que ser resolvido. A solução foi escavar esse solo através de um túnel e substituir o solo ruim por concreto de alta resistência. Numa das operações mais complexas de toda a obra, que adicionou meses de trabalho a um custo de 20 milhões de dólares. Após 4 anos para a construção da barragem, em 1982, os portões do canal de desvio foram fechados.
17 milhões de litros por segundo eram agora sustentados pela estrutura. Antes da completa inundação, uma operação se iniciava para resgatar o máximo de animais possíveis. Afinal, tudo o que eles conheciam em pouco tempo estariam abaixo de dezenas de metros de água. A operação foi considerada um sucesso na época, alocando mais de 36 mil animais de variadas espécies, mas ainda assim o impacto na fauna foi imenso. Infelizmente, milhares, se não milhões de animais morreram nos 700 quilômetros quadrados de florestas que foram perdidos, além, é claro, das 145 pessoas que morreram durante a construção da usina. Foram necessários 14 dias para que a barragem alcançasse seu nível mais alto, alagando a região com mais de 100 metros de água. Mas obviamente que ao atingir o nível máximo, a barragem teria que escoar o volume excedente. 2 semanas após o fechamento das comportas do canal, o vertedouro foi liberado. Com meio quilômetro de comprimento, escoava um volume de água 40 vezes maior do que as cataratas do Iguaçu, se tornando a maior queda d'água do mundo feita pelo homem. Apesar de todo o esforço empregado até agora, o trabalho ainda estava longe do fim. Afinal, nenhum quilowatt de energia foi gerado. E para isso, um verdadeiro esforço de guerra foi montado. As turbinas, que pesavam cerca de 300 toneladas e que eram fabricadas em São Paulo, precisariam ser transportadas até Itaipu, em Foz do Iguaçu. Porém, seu tamanho sem precedentes gerou diversos transtornos durante o seu trajeto, pois as rodovias não tinham largura o suficiente para comportar o equipamento. A viagem demorava 3 meses. As peças começaram a ser enviadas bem antes da finalização da usina. Torres de energia tiveram que ser construídas para levar a energia gerada para as principais regiões do país, com cabos suficientes para dar mais de uma volta no planeta. Em abril de 1991, após a instalação da 18ª turbina de um total de 20, a Itaipu Binacional se torna a maior usina hidrelétrica do mundo, ultrapassando a usina de Guri, na Venezuela. No ano de 2001, aconteceu o maior apagão da história do Brasil, quando uma das torres de transmissão foi interrompida, não conseguindo dar vazão à quantidade imensa de energia. Houve uma sobrecarga de tensão danificando o sistema da usina. Isso deixou claro que alguma coisa precisaria ser mudada. Afinal, milhões de pessoas são inteiramente dependentes de Itaipu, assim como serviços essenciais, como milhares de hospitais. Por isso, foram investidos 12 bilhões de dólares desde então para melhorar o sistema de transmissão, instalando inclusive uma espécie de disjuntor gigante que desativa quando ocorre qualquer falha no sistema, evitando sobrecargas. Com um custo de 20 bilhões de dólares, a dívida da construção da Itaipu Binacional foi totalmente quitada em 2023. Agora, a usina pertence exclusivamente aos 2 países, Brasil e Paraguai. Essa obra monumental, a maior já construída em território nacional, abastece milhões de pessoas com energia elétrica e é motivo de orgulho, despertando até a admiração de países de primeiro mundo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário, inscrever-se se ainda não for inscrito e deixar um like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.